Fala, sarado! Seja bem-vindo a esse trilho formativo para discipuladores. Louvado seja Deus pelo dom da sua vida. Eu já quero te acolher, já quero realmente louvar Deus pelo dom da sua vida, pelo seu sim a esse chamado de Deus, né? Essa resposta ao chamado de Deus que Jesus fez. Jesus é o nosso discipulador por excelência, né? Jesus é o nosso grande discipulador, nosso grande mestre. Ele discipulou os apóstolos, ele instruiu os apóstolos, ele fundou a igreja, né, sobre os apóstolos e deu aos apóstolos essa ordem que se estende a nós também, né? Que está em Mateus 28, versículo 19. Ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O discipulado, ele é essencial. Se não existisse a igreja, a salvação não teria chegado até nós. De forma alguma, né? Porque a igreja, ela nos ensina o discipulado. A igreja que Jesus instituiu sobre os apóstolos e os apóstolos deram continuidade, ela nos traz o evangelho da salvação. A igreja é a extensão do corpo místico de Cristo. Sem a igreja, não chegaria a salvação até os nossos ouvidos. Nós talvez nunca ouviríamos falar de Jesus, se não fosse a igreja, se os apóstolos não tivessem dado continuidade a esse discipulado. Jesus ensinou os apóstolos, deu a ordem aos apóstolos, os apóstolos transmitiram isso. E isso vem sem parar há quase 2000 anos. A igreja não deixa de transmitir o evangelho, não deixa de anunciar para nós a boa nova. De geração em geração, de século em século, até chegar a nós, a salvação foi propagada. Almas foram salvas. Esse é o nosso objetivo, a salvação das almas. Nós queremos que as almas sejam salvas. E para isso, como nós bem sabemos, é necessário o discipulado. A salvação da alma não acontece simplesmente, não se limita à evangelização. Evangelizou, pronto, acabou, a alma está salva. Não, nós sabemos que é preciso dar essa continuidade através do discipulado, através da formação dessa alma para que ela assuma um novo estilo de vida, um estilo de vida cristão. Nós sabemos disso. E é isso que nós queremos fazer. Nós queremos responder esse chamado de Deus na salvação das almas. E esse trilho formativo ele vai ser dividido em duas partes. A primeira parte espiritual, a segunda parte ministerial. Onde nós vamos realmente compreender qual que é a nossa estratégia enquanto sarados. Como discipular enquanto sarados. Qual que é a ferramenta, qual que é o meio que nós usamos para discipular. Qual que é a nossa estratégia para discipular. Como colocar a mão na massa. E esse primeiro vídeo, nós vamos trabalhar a parte espiritual, E nós vamos trabalhar em cima do livro A Alma de Todo Apostolado. Se caso você ainda não adquiriu, adquira esse livro. Caso você ainda não tenha lido, leia. Você que já leu, leia novamente, Porque é importantíssimo para nós compreender o que é a alma do apostolado. O que é a essência do apostolado. O autor ele foi muito feliz quando ele colocou esse título, A alma de todo apostolado. O que não pode faltar no nosso discipulado. O que é essencial. Nós sabemos que um corpo sem alma é um cadáver, Não tem vida. A vida corporal permanece em nós enquanto nós temos alma. Na hora que a alma separa do corpo, nós morremos, Nós vivenciamos a morte. Então, a alma é o que dá vida. E é isso que nós queremos trabalhar. E já entrando, eu vou trabalhar 4 aspectos, E já entrando no primeiro aspecto, que é o quê? Deus quer que Jesus seja a vida das obras. Jesus é a vida das obras. No Evangelho de São João ele narra o que Jesus fala sobre a videira, Que Jesus fala, eu sou a videira e vós os ramos, Se o ramo não tiver, unido à videira, ele morre. Se nós não estivermos unidos
a Jesus nós morremos. Ele é o autor da vida. O nosso discipulado ele vai ser ineficaz se não estiver unido a Jesus. Não adianta, a gente pode tentar de todas as formas, mas se não estiver unido a Jesus, o nosso discipulado vai ser ineficaz. Nós vamos viver um fracasso ministerial, né? Se nós não unirmos a nossa obra, o nosso discipulado a Jesus. Se Jesus não for a vida do nosso discipulado, tudo vai estar perdido, né? O autor, ele traz, né, eu vou ler aqui, algo interessantíssimo, né? Deus tudo faz por meio do seu Filho. Todas as coisas foram feitas por Ele, nada do que foi feito sem Ele. Isto já é verdade na ordem natural, né? Deus, ele criou todas as coisas. Tudo que nós vemos é criação de Deus. Deus criou tudo, absolutamente tudo. O céu, a terra, tudo. Os animais, as plantas, o mar, a lua, os planetas. Deus criou tudo, né? E sem Jesus nada foi feito. Tudo foi feito por Ele e para Ele. Tudo se volta para Ele, né? Isso, né, o autor fala, se isso é verdade na ordem natural, quanto mais o é ainda na ordem sobrenatural. Se Jesus é o criador de todas as coisas na ordem natural, Jesus é mais ainda na ordem sobrenatural. Não tem como nós vivermos uma vida sobrenatural se ela não tiver início em Jesus. Pelas nossas próprias forças, não tem como nós vivermos isso. Cultivarmos uma vida sobrenatural sem nos unir a Jesus, né? Sem ter uma vida interior. Aí nós já entramos no segundo aspecto, né? Para não delongar muito. O que é a vida interior? O autor ele responde o que é a vida interior para nós, né? Se algumas vezes empregarmos as palavras vida de oração, contemplação, vida contemplativa, nossa intenção é sempre designar a vida interior, normal, acessível a todos. A nossa vida interior é a nossa vida de oração. É necessário para o discipulador, para aquele que ensina, para o mestre, ter vida de oração. É necessário isso para nós, né? E é acessível a todos, né? Muitas às vezes pensam que só os místicos precisam ter uma vida de oração. Não, é para todos, é acessível para todos nós, né, ter essa vida interior. E aqui o autor ele trabalha 11 verdades sobre a vida de oração, né, a vida interior. Eu quero trabalhar apenas duas, né, por causa do nosso tempo, apenas duas eu quero trabalhar com vocês. A primeira verdade e a segunda verdade. A primeira verdade é a seguinte: a vida sobrenatural é a vida do próprio Jesus Cristo em mim, pela fé, pela esperança e pela caridade. Nessa primeira verdade nós podemos ver que a vida sobrenatural é a vida de Cristo em nós, né? É Cristo que se une em nós e nós nos tornamos um com Ele, né? Assim como o Pai ele é um, Ele também deseja que nós sejamos um com Ele. Esse é o desejo de Deus, de nos tornar um com Ele, ser uma só pessoa com Ele, né? Até chegar ao ponto de dizer como São Paulo, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, né? Essa é a nossa meta. A segunda verdade, Jesus Cristo comunica-me o seu Espírito por meio desta vida. E assim se torna o princípio da atividade superior que me leva, caso eu lhe não ponha obstáculos, a pensar, a julgar, a amar, a querer, a sofrer, a trabalhar com Ele, nele, por Ele, como Ele. Essa segunda verdade, ela nos traz o quê? Que tudo o que nós fazemos, nós vamos começar a fazer com Cristo, em Cristo, por Cristo. Tudo na nossa vida, qualquer ato, os nossos pensar, o nosso falar, o nosso agir, tudo vai ser como Cristo. Quando nós deixamos essa vida interior, né, Jesus Cristo, o Espírito de Cristo, se unir a nós, né? O terceiro aspecto, vamos lá, né? É ociosa a vida interior?
Sim ou não? Vamos lá. Não, não é ociosa a vida interior. Muito pelo contrário. A vida interior, ela nos leva à missão. Ela nos leva a essa parte ministerial. O autor do livro traz a seguinte frase, né? A vida interior comunicada aos apóstolos no cenáculo, ou seja, no dia de Pentecostes, imediatamente lhes inflamou o zelo. São Pedro, assim que teve essa vida interior infundida dentro dele, ele já saiu pregando o evangelho. Ele já saiu anunciando. E naquela primeira pregação ele converteu mais de 3.000 homens em apenas uma pregação. Daí nós vemos a importância da nossa vida interior, de ter essa intimidade com o Espírito, de viver no Espírito, segundo o Espírito de Cristo. Né? Jesus ele comunica esse Espírito em nós. Então essa vida interior não nos deixa na ociosidade, não nos deixa parados. Né? Se você está tendo uma vida interior e você está parado, é bom rever. Talvez não seja uma vida interior mesmo, né? Porque a verdadeira vida interior nos leva, nos impulsiona a servir, a anunciar. Ela nos leva às obras. Deu para compreender? O quarto aspecto. A salvação das almas não é mais importante que a vida interior? Né? Essa é a pergunta. Será que a salvação das almas não é mais importante que a vida interior? O autor ele também nos responde com uma frase de Santo Tomás de Aquino. Né? É sensacional essa frase. Frase não, é essa citação, né? Oferecer espiritualmente um sacrifício a Deus, diz ele, é oferecer-lhe alguma coisa que o glorifique. Ora, de todos os bens, o mais agradável que o homem pode oferecer é, indubitavelmente, a salvação de uma alma. Mas, cada qual deve, antes de tudo, oferecer-lhe a sua própria alma, segundo o que diz a Escritura. Quereis agradar a Deus? Tende piedade de vossa alma. Feito este primeiro sacrifício, ser-nos-á então permitido proporcionar aos outros felicidade semelhante. Então a vida interior, ela antecede a salvação das almas. Por quê? Para a gente não correr o risco, né, de como São Paulo ele diz, né, eu tenho medo de perder a minha alma depois de ter pregado o evangelho a tantos. Né, depois de ter pregado tanto o evangelho a muitos, a ter convertido, a ter salvado tantas almas, eu venho a perder a minha. Eu tenho medo disso. Né, e por isso ele cultivava dentro dele a vida interior. Né, porque nós não podemos ser sepulcros caiados. Nós não podemos pregar o evangelho a muitos, pregar, salvar a alma de tantos e perder a nossa própria alma. Como Jesus fala também, né? De que vale o homem ganhar o mundo e perder a própria vida? De que vale? De que vale? Por isso nós precisamos exercer, né, essa vida interior, ter esse desejo de vida interior, cultivar isso. Os apóstolos sempre cultivavam. Eu fico maravilhado quando eu vejo Atos dos Apóstolos, porque conforme a igreja ela foi crescendo, as pessoas foram se convertendo, foi aparecendo bastante viúvas, né? Bastante pessoas que precisavam de um socorro ali. Então os apóstolos, vendo que estava crescendo, eles instituiu diáconos para se destinarem a esse serviço, enquanto eles iam o quê? Né? Cultivar a oração e o ensinamento. Porque eles sabiam da responsabilidade que eles tinham de ensinar. Né? Esse apostolado de ensinar. E isso é necessário para nós. E então nós precisamos de cultivar essa espiritualidade. Amém? Né? Tamo junto. Até mais. E valeu, galera!